Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Ao nascer do sol. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por minha
Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão os que crerem. Ouvintes, nós temos um grande benefício com a morte de Jesus Cristo. Isso não tem como comparar o valor disto. Mas esse benefício não seria completo se não fosse o grande benefício da ressurreição. A ponto de São Paulo dizer que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, a sua morte significa a salvação das nossas almas. Mas a sua ressurreição justifica a nossa fé nesta salvação e nos leva para onde Ele está. É de impossível a impossível para o homem. Tudo é impossível para o homem. Para que fosse possível exclusivamente para Deus. Está escrito que não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então o profeta afirma: eu agora tenho obtido a eficácia dos benefícios de sua morte. Porém, também da sua sepultura e ainda a sua ressurreição. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse chegar a ser Ele. Não se trata de pretensão. Porquanto Ele chegou a ser pecador, se fez pecado, para que pudesse chegar a ser um filho. Então, por isso, vem a grande afirmação: tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus. A vida beneficiada pela morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a vida semelhante à dele. Se a nossa vida, se as nossas almas são beneficiadas pela sua morte, pela sepultura que ele enfrentou e pela sua ressurreição, então significa que realmente, o que realmente está escrito, teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas.
Lá no Pentecostes, veja o que aquela gente fez, usufruindo, vivendo de uma maneira recente a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. Que igreja foi aquela? Sob a eficácia de sua morte, sepultura e ressurreição. Que igreja foi aquela? Agora, sendo ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, pergunta-se, que igreja é esta? Sob a mesma eficácia da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquele poder do Pentecostes, que trouxe a eficácia da morte e ressurreição de Jesus para a igreja primitiva, é o mesmo. E se ele fez isto lá, ele faz isto aqui. Ele faz isto agora. Daí então a razão, a grande certeza, a grande convicção de não ser simplesmente religioso, de ter apenas uma religião acomodada aos benefícios de Deus aqui na terra. Como se fosse o joio que glorifica a Deus, que bate palmas com o trigo, por receber chuva e sol que cai sobre ele. E não passa disto até que seja extirpado do meio do trigo, até que vai para o fogo. Usufruiu tantas bênçãos de Deus, cresceu através delas, mas bênçãos concernentes à vida daqui de baixo. Há pessoas que se limitam, o mundo religioso se limita e se contenta e se alegra simplesmente com as bênçãos daqui de baixo. Simplesmente com a chuva e com o sol. O que faz com que eles cresçam, amadureçam e sequem. Agora, Paulo fala das bênçãos celestiais. Aí a coisa é diferente. Aí é uma igreja, é um crente sob a eficácia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sob o poder de Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Mas, veja, logo em seguida, Pedro, cheio do Espírito Santo, sob a eficácia da ressurreição de Cristo, respondeu dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, tudo bem, a nós aqui agora em Jerusalém, aos judeus, a todos que estavam no cenáculo,
Somente ali? Não, mas também em Samaria e até os confins da terra. Para todos. O Espírito Santo não mudou. Quem muda é o homem. O homem que muda, mas Deus não muda, ele é imutável. E ele não perde a sua eficácia. Ele não vai ser dividido, se dividir em 3 pessoas distintas, porque o grande teólogo, o grande PhD, o mundo PhD, o mundo cientista da religião, cientista em Deus, diz que ele é formado de 3 pessoas distintas. Ele vai se dividir por causa da mente do homem? Jesus continua dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E os apóstolos estavam sob a eficácia disto. Por isso, eles conheciam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, eles tinham essa eficácia. E não uma interpretação teológica. Eles tinham uma revelação. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele estava dizendo que ele era Deus na terra. Ele estava dizendo que ele era Emanuel. E aquilo foi a revelação. É a eficácia da vida eterna. Então, a essas alturas, não é o que eu sou, que eu seja. É um fato. Não é uma teoria. Aleluia. Nós temos ali, sob a eficácia desse poder de Jesus Cristo, o primeiro mártir da igreja. Morreu sob o poder vivificador do Espírito Santo, nas mesmas condições de vencer a morte, sepultura e vir à ressurreição. Todos os filhos de Deus passam por esse processo. Então vejam o que o poder vivificador fez por eles. E a primeira bandeira a ser levantada com sangue foi a de Estevão. Estevão estava repleto do poder vivificador, sob a eficácia da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Isto quer dizer que a sua fé era para passar pelo mesmo processo. Não temer nada disso, morte e sepultura. Sabendo que viria a ressurreição. Então ele estava cheio do poder vivificador, e isso não o fez temer a morte e a sepultura. Ele falou, ele resistiu com a palavra de Deus, dizendo para aqueles que não podiam viver porque não puderam aceitar a eficácia da morte de Jesus. Duros de serviço,
incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês ouvem, nada mexe convosco. Não é o caso da agora? Quantos ouvem, e não acontece nada. Duros de coração. Vós resisti ao Espírito Santo, perdendo o grande benefício da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Isso foi como vossos pais, assim também sois vós. Eles viveram de rejeitar a eficácia de Deus. E por isso, qual dos profetas que apontaram o Cordeiro, que foi enviado por Deus, qual deles que vocês não apedrejaram, que vocês não mataram, que vocês não caiaram seus sepulcros? Qual deles? Vocês não gostam de profeta. Então você vê de quem é filha a igreja que não gosta de profeta, que não aceita o profeta de Deus. E por isto sofre o grande prejuízo de não usufruir da eficácia da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Essa eficácia, esse benefício é composto de bênçãos, de saúde, de vida, de alegria no espírito, mas não somente das bênçãos aqui de baixo, mas muito mais as celestiais. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma boa escolha. Ligar seu aparelho aqui em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília para participar deste programa maravilhoso Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado ouvindo este programa. Olha, hoje, quarta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grande culto em nossa igreja, aqui no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, logo mais às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus teremos ali. Leve sua família, é bom ir para a igreja num culto de oração. Culto de oração te conecta com Deus, sua alma com Deus, através da oração, você falando com Deus. Todas as quartas-feiras, culto de oração ali na nossa igreja, ali no Novo Gama, no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É bom, eu tenho certeza que você sairá do culto abençoado. Olha, não desligue seu aparelho, teremos mais meia hora com esta maravilhosa programação ao seu favor de Fé para Vencer. Continuamos ouvindo este programa abençoado. Deus continue falando ao seu coração, é o nosso desejo.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Não importa o que digam, ele estava cheio do poder vivificador. Ao nascer do sol, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O passarinho está nas mãos de Deus, a flor se abrindo está nas mãos de Deus, os lindos campos estão nas mãos de Deus. Aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Se assim é a tua fé, dirige os passos teus e vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. O grande astro está nas mãos de Deus, os pirilampos está nas mãos de Deus, o mar se abrindo está nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Sim, assim é a tua fé. Dirige os passos teus e vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. O pensamento está nas mãos de Deus, o sofrimento
Deus, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Se assim é a tua fé, dirige os passos teus e vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. E vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. Não importa o que digam, ele estava cheio do poder vivificador. Vejo os céus abertos. Ouvintes, uma declaração como esta, de uma pessoa que está vendo os céus abertos, dá a entender que essa pessoa estava vivendo num estado maravilhoso, em um lugar de muito prazer e de delícias, muito bem protegida, com muito conforto, a ponto de declarar: vejo os céus abertos. Mas não é bem assim. Isso se trata de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Quando eles estavam apedrejando, pedras lhe batiam na cabeça, em todo o corpo. Ele já estava todo ferido, sangue descendo, jorrando no seu rosto, na sua cabeça. Foi numa situação mais terrível como esta que ele fez esta grande declaração: vejo os céus abertos. Isso é suficiente para cada um dos ouvintes pensar, meditar. Em vidas preciosas, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento e durante as eras da Igreja, que viram os céus abertos, mas exatamente em ignomínia, em angústia,
em sofrimento, em dor. Para começar, todo cristão, falar cristão, não da forma generalizada, mas cristão no sentido da palavra, vê o céu aberto na hora de sua aflição, na hora de sua morte. Cada cristão que parte daqui vendo os céus abertos para ele. Isto é glorioso. Isto conforta. Isto anima. Mas o que fez isto? Foi o poder vivificador. Vejo os céus abertos e vejo Jesus à destra de Deus. Destra, direita, quer dizer poder. E isso foi o que o poder vivificador fez para Estevão. Nós temos a experiência de pessoas que viram os céus abertos e não exatamente na hora de partir daqui. Mesmo em vida, mesmo tendo que continuar a viver aqui na terra. São Paulo foi até lá. Ele disse que viu coisas que não eram lícitas nem ser ditas. Paulo disse isso. O profeta desta era também viu os céus abertos e adentrou a sexta dimensão e voltou e ainda viveu muitos anos aqui. Ele sabia por quê, o motivo por quê, a razão por quê ele dedicava tudo que tinha por aquilo que ele tinha visto, embora ele já cria naquilo. Lutou tremendamente pelo poder do Espírito para que todos pudessem alcançar a graça de verem os céus abertos. Ele disse que faria tudo. Se ele tivesse 1000 vidas, ele daria todas elas, lutando para que as pessoas pudessem ver isto. Ele viu o inferno. Ele viu a quinta dimensão. Ele viu as almas em prisão. E quando ele voltou, ele disse também que daria toda a sua vida, se tivesse 1000 vidas, para lutar com todas as suas forças para que ninguém fosse para aquele lugar. Para a quinta dimensão, onde ele viu as almas encarceradas.
as mulheres com seus olhos pintados, seus cabelos cortados, suas unhas pintadas, calça esporte, short, toda esta roupa imoral, ele viu muito antes da sociedade se corromper desta forma. Ele viu tudo isso na região dos perdidos. Por isso ele daria tudo, e como deu, lutando para que as pessoas não chegassem a ver o inferno aberto. Temos o quadro de Filipe na Bíblia Sagrada. Filipe estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder vivificador. Não estava na cadeia, não estava sendo apedrejado, não estava morrendo, portanto. Mas veja só o que ele experimentou. Com uma campanha tremenda ali em Samaria. Os demônios estavam sendo expulsos. As pessoas estavam sendo batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 10. E ele tinha uma série de reuniões, mas sério mesmo, uma após a outra. Mas então o Espírito lhe falou. A dinâmica desceu e disse: agora você deixa este avivamento. Pare com essas campanhas. Ele haveria respondido: o que dirão os ministros? O que vão dizer os meus chefes, os meus diretores de campanha? Deixar um avivamento deste aqui? Acontece que ele estava com uma ordem expressa que dizia: não importa o que digam, não importa o que façam. Ele estava cheio do poder vivificador. É como que ele tinha a gasolina e a dinâmica, a faísca, estava caindo em cima. Então aí o Espírito Santo, do qual ele estava cheio, do poder vivificador, disse: vá agora ao deserto. Deixar um avivamento tão grande como estava acontecendo em Samaria, para ir aonde? Para ir ao deserto. Um só homem, um eunuco, foi o que ele encontrou. Foi lá para batizar aquele eunuco no deserto, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Filipe batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro batizou a Cornélio em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não há quem possa contestar isto, honestamente, sinceramente, livre de qualquer presa dogmática. Sim. Basta isto que eles chamam de batismo do Espírito Santo ser a verdade, todos eles pediriam para ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se realmente estivessem sendo batizados com o Espírito Santo. Sim. Um só homem, em troca de uma multidão, e aquele homem tinha de levar aquela mensagem para a Etiópia. E a gente vê como Deus sabe fazer as coisas. Basta crer, basta se entregar. É comum dizer, entrega para Jesus, entrega. Entrega para Jesus. E acham que entregar para Jesus é levantar uma mão. Ele se entregou a Jesus ali em Samaria. Para Jesus fazer o que ele havia programado com a Etiópia. Batizando um homem em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus te amou, pode ser você um homem de sua família que será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderá ser você uma mulher de sua família que será batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o bastante. E, afinal de contas, é o que interessa. Ele obedeceu. Obedeceu não um sistema de organização, não a um bispo. Ele obedeceu a Deus. Obedecendo a Deus, ele experimentou tremendamente o poder vivificador. Ele foi transportado. Ele viu os céus abertos. Já em uma outra circunstância. E você analisar, você vai começar com isto. Desde Abel. E viajar com Moisés, com Josué, com Davi, com todos os profetas do Velho Testamento, com a Ana lá do Velho Testamento, a mãe de Samuel. Os céus se abriram para ela. E isto está diante de você. Basta olhar para cima. Basta olhar para as Escrituras. Basta olhar para Atos 2:38. Você verá o céu aberto. Basta você
olhar para Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, você verá o céu aberto. Basta você olhar para Apocalipse 10, verso 7, e você verá o céu aberto. Em nome de Jesus Cristo, veja os céus abertos na hora da aflição. Amém. Amém. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros e companheiras, que parou para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus te abençoe, você que está preparando para ir ao trabalho, você que está preparando para levar as crianças para a escola e ligou aí sua internet para ouvir o programa Fé para Vencer. Creio que Deus te abençoou com esta programação. Olhe, divulgue nossa página, divulgue essa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para sintonizar também nossas programações, nossos cultos, que são todos transmitidos ao vivo aqui por esta página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo aqui por esta página. Hoje à noite, por exemplo, teremos o grande culto em nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui por esta página. Divulgue para os seus amigos assistirem, ouvirem e participar. Isto faz bem. Isto faz bem para aqueles que ouvem, que participam. Deus te abençoe. Hoje à noite estaremos lá na igreja para aquele maravilhoso culto de oração e adoração a Deus. Leve sua família, esteja lá também. Isto faz bem para a sua alma. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, ali no bairro Pedregal. Fica ali a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, e a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, aguardando você e toda a sua família para participar de nossos doces cultos que temos ali. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo, ensino da Palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, grande escola bíblica dominical, que você deve estar com a família. E domingo, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Não perca, aproveite estas boas oportunidades de nutrir sua fé com a palavra de Deus. Te aguardamos lá na igreja, viu? Ali nós temos literaturas oferecidas gratuitamente para você. São estudos bíblicos maravilhosos, gratuitos, para você pegar, levar para sua casa, estudar, conferindo com a Bíblia. Isto te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Vá lá na igreja, adquire seu livreto De Volta à Palavra Original, estude-a conferindo com a Bíblia e você verá coisas maravilhosas ali, aquele estudo bíblico. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas, aguardamos você lá na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Não desligue seu aparelho aí, sua internet. Teremos agora o culto doméstico. São reprises de nossos maravilhosos cultos que temos ali em nossa igreja, no Novo Gama. Vamos das 6 às 7 da manhã, reprise de nossos cultos
ali na nossa igreja. Continue assistindo, Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com este programa Fé para Vencer, neste horário das 5 às 6 da manhã. Tenham todos um bom dia de paz na presença de Deus. Nosso abraço.